Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia e Graça na Veia. Sou o pastor Edinho, seu amigo. Ansiedade ou acabou a fé, hein? Antes de compartilhar com você um texto sagrado, um texto bíblico, uma orientação do coração de Deus para o teu coração, me ajude a divulgar esta mensagem para alguém. Se inscreve no meu canal, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário. E assim você estará recebendo novos vídeos, novas mensagens que Deus colocar no nosso coração, sendo bênção para a sua vida e juntos podemos abençoar mais vidas. Eu quero ler um texto sagrado com você, para você. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6 ao 9, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em nossos irmãos no mundo. Aqui nós encontramos duas situações, ou algumas situações, mas eu vou destacar duas: a ansiedade e a fé. A ansiedade, ela diminui ou ela anula a fé? Não. Olha só, aqui nós encontramos dentro desta passagem que Pedro escreveu, o apóstolo Pedro, ele foi exatamente uma pessoa ideal para falar sobre esse aspecto que todos nós somos sujeitos a passar. E de fato nós somos verdadeiramente ansiosos. Está dentro do nosso, do comum, do nosso cotidiano, da nossa rotina. Existe a ansiedade boa, existe a ansiedade que prejudica, sim. A ansiedade de comer, de beber, de fazer algo que está caminhando e você quer que aquilo finalize logo. A ansiedade boa. Mas existe a ansiedade por falta de não estar acontecendo também. Existe a ansiedade, o inverso daquilo que você provou pelo bem. Aquela ansiedade excessiva de informações, de situações que não estão acontecendo, ou excesso de futurismo, o excesso das coisas do amanhã acontecer, o excesso de suportar, o acúmulo de informações ou de circunstâncias que conspiram contra qualquer um. Isso pode gerar muita ansiedade e afetar o físico de muita gente. Mas aí anula a fé? Não, não anula a fé. A fé está existente, porque existe a fé natural do homem e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é quando entra a palavra, entra o Cristo, o saber, o entender que há um ser, um Deus vivo superior a nós. Abafa a fé natural, humana, que todo homem nasce, isso está em Romanos capítulo 5, mas uma fé extraordinária, uma fé salvífica, uma fé de milagre, uma fé do sobrenatural, não é? Então, a fé ela precisa ser alimentada, a fé precisa ser hidratada, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser mexida, ela precisa estar envolvida. O exercício da fé precisa ser praticada. Mas não é que alguém que está numa crise de ansiedade, que deixou de crer, ou deixou de acreditar, ou não tem mais fé. Não, não é isso. A fé, ela é existente, está lá dentro. A fé está dentro do seu consciente, mas devido a muitas informações, com o excesso do amanhã, o excesso do futuro, ou circunstâncias que estão conspirando contra ele, contra a pessoa, pode gerar uma ansiedade. Dentro desse texto, vai dizer para se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Então existe uma coisa, o tempo de uma exaltação, o tempo que as coisas vão acontecer, não é? Também vai dizer para nós sobre lançar ansiedade nas mãos de Deus, que Ele cuida de você. Então entrega confiança no Deus vivo e poderoso que vai acontecer. Também vai falar de uma situação dentro desse texto, vai falar: sede sóbrio, vigiai, que o adversário anda ao derredor procurando situação, procurando uma ocasião, porque quando ele vai observar que a pessoa está num processo, que o acúmulo de informação, que ela inquieta, impaciente,
o adversário toma proveito dessa situação. Mas o mesmo Deus usa Pedro para escrever: resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em nossos irmãos que estão no mundo. Então ele fala de uma ansiedade, ele fala de tempo, ele fala de esperar, de suportar, ele fala de ansiedade, mas ele fala que Deus cuida, e ele coloca o adversário lá no meio, o diabo, o inimigo das nossas almas, lá no meio. Por quê? Porque ele toma proveito de uma situação para complicar a vida de quem está passando uma crise de ansiedade. Mas ele fala assim: resistir firme na fé. Indica que a pessoa pode passar por ansiedade, a pessoa pode viver uma crise de ansiedade, ela pode viver esse acúmulo do amanhã que não vem, das coisas que não acontecem, e isso prejudica, afeta o físico dela, afeta a vida emocional, afeta até a vida espiritual dela, né? Mas Deus está ensinando por esta palavra para resistir firme na fé, que você pode vencer. Espera, o que há de vir virá, vai acontecer, vai cumprir. Deus trata isso, Deus te ajuda na sua ansiedade, no excesso de preocupação com o amanhã. Observamos, antes de falar no que pode acontecer com o físico, são sintomas, não é verdade? Que pode ser gerado, que a crise da ansiedade realmente ela pode ter afetado o seu físico, não é? A impaciência, muito inquietação, coceira, quedas de cabelo, manchas, não é? A insônia, a pessoa não consegue se concentrar numa leitura, ela não consegue se concentrar no ambiente que ela está, ela não consegue dormir direito, acorda repentinamente, não é? Não consegue descansar o corpo, né? Devido à ansiedade, não é? As preocupações com as dívidas, as pessoas, o convívio, aquilo que você não conseguiu alcançar, está muito longe, já passou o tempo do cumprimento da promessa, você pode pôr em xeque que outras pessoas estão vivendo aquilo que você queria viver, isso vai gerando, vai conspirando contra a sua alma, contra a sua espiritualidade, vai um pouco que abafando a sua fé, vai desestimulando você no meio do caminho, o processo, a dívida que não consegue ser sanada, o problema que não consegue ser resolvido, uma circunstância, uma desavença que ficou por isso mesmo, um rompimento de uma empresa, de uma relação, de uma amizade, de um convívio, uma perda muito grande que afetou, isso abate, é natural, nós estamos falando de pessoas normal, que Pedro disse assim, e isso acontece, fica firme na fé, que isso acontece com os nossos irmãos, da fé que estão no mundo, ou seja, todo crente está sujeito para isso, o crente está sujeito a passar por isso, e o crente está sujeito a buscar uma orientação clínica, uma orientação médica, uma manipulação via um remédio, um medicamento lícito, normal. A medicina, a fonte da medicina, ela vem de Deus, que deu sabedoria para o homem, para desenvolver. A medicina também é um meio que Deus usa. Os cristãos não podem ser ignorantes, falar, não, nunca vou entrar numa sala de um psicólogo, tomar remédio para antidepressivo, um remédio porque eu estou muito ansioso. Não, a medicina é uma forma, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Foi criado e inventado pelo Eterno. Deus faz as coisas de forma direta ou indireta. Romanos 11:36 vai dizer que tudo dele, por ele e para ele, né? Atos 17:28, nele vivemos, movemos e existimos. Deus é a fonte, Deus é o destino. Então vem de Deus de forma direta ou indireta, não é? Então tudo está na parte permissiva de Deus. A medicina, um medicamento, faz parte de um recurso que Deus também estabeleceu, não é? Mas há meios que Deus usa para abençoar a vida daquele que está ansioso, com excesso de preocupação, não é? Com o amanhã, com o futuro, não é? Então isso é importante para você. Pega um exemplos de pessoas que, os patriarcas, por exemplo, que tiveram que usar a fé, e não foi a fé assim, um mês, 2 meses,
Foram anos. Você observa o patriarca Abraão, que viveu experiências pessoais da sua vida e as promessas que Deus havia lhe feito, Abraão esperou muitos anos, né, para o cumprimento, né, da promessa, né? O filho da promessa dele durou 25 anos para acontecer, que é o nascimento do seu filho Isaac, né? E o próprio Isaac também, que é um dos patriarcas da Bíblia Sagrada, Isaac esperou o nascimento do primeiro filho, que na verdade foram 2 filhos, de Jacó e Esaú, não é? Ele esperou 20 anos buscando, 20 anos esperando, né? Aguardando o cumprimento da promessa do eterno Deus, né? Você observa o próprio filho também, Jacó, que é um dos patriarcas, também a respeito do seu casamento, esperou muitos anos, né? Você vê que Jacó viveu experiência porque ele cria naquilo, né? Então, para vencer a nossa ansiedade, vencer o nosso humano, vencer o seu lado humano, a sua ansiedade, o excesso de preocupação, tudo tem um tempo, né? E Pedro escreveu aqui no versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Tudo tem um tempo. E esperar, nós estamos vivendo um tempo hoje, um século atual, de ansiedade, do já e do agora, mas isso pode ser vencido no nome de Jesus, de esperar o tempo de Deus, de entender que Deus tem o amanhã vai nascer, para vós que nascer, em Malaquias capítulo 4, mas para vós que temeis o meu grande nome, vai nascer o sol da justiça, um dia vai nascer, o amanhã vai nascer, o sol da justiça, Deus vai fazer, Deus poderoso Ele é para fazer, para resolver e te ajudar no seu dia a dia, ajudar com os embates, os desalentos da vida, né? Êxitos e fracassos que teremos, Deus ajuda você. Pedro está dizendo, lança sobre Ele a sua ansiedade, que Ele cuida de você. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. Seja vencido isso, no nome do eterno Jesus. Vença a sua ansiedade, o excesso de preocupação. Traz o equilíbrio e a administração para a sua vida. Deus vai te ajudando. O amigo inseparável Espírito Santo vai te ajudar, vai te direcionar, vai te aconselhar, vai dar tudo certo. Lança sobre ele a tua ansiedade. Deus cuida de você, para que você deita e dorme, descanse, para que você tenha verdadeiramente repouso, tranquilidade. Creia, Deus tem todas as chaves de todas as portas. Ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Deus cuida verdadeiramente de você. Lança sobre ele a sua ansiedade. Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Entenda isso. Fique firme na fé. A sua fé, alimente ela. Aguce a sua fé. Se envolve nesta fé. Palavra, a oração. Creia, o sol da justiça vai nascer. Lança sobre ele esta ansiedade. O importante é que Deus cuida de você. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é Deus absoluto. Até o próximo vídeo.